close till I get up. Time is barely A renúncia do Papa Bento XVI foi um choque para muitas pessoas. E eu devo acreditar que isso causou ondas de choques pelo Vaticano, devido à profecia de Malaquias. A profecia dos papas, produto da visão de um santo irlandês ocorrida há 900 anos, continha previsões da identidade de cada papa vindouro. Na lista de São Malaquias, a linha de papas terminaria após o 112º, que alguns estudiosos acreditam ser o atual pontífice, o Papa Francisco. Católicos de todos os continentes sabem disso. As pessoas estão cientes da profecia. Acho que até o Papa Francisco está ciente disso. Mantidas em segredo durante séculos, muitas dessas visões se provaram incrivelmente precisas. O Papa Paulo VI, por exemplo, a frase dele era flor de flores. E, de fato, em seu brasão, ele tinha flores. Como prova do peso que as previsões de Malaquias exerceram sobre Roma, alguns cardeais tentaram alinhar suas próprias ambições papais às descrições nas palavras de Malaquias. Há relatos de cardeais que leram a profecia e tentaram se alinhar com o conteúdo dela. O mais famoso foi o cardeal Spellman, em 1958. A frase era pastor e marinheiro. Ele era pastor, é claro, mas não era marinheiro. O cardeal Spellman alugou um barco e navegou pelo rio Tibre, por Roma, para fazer parecer que ele se encaixava na profecia. Mas esse homem não foi eleito. O que isso mostra é o quanto as profecias de Malaquias ainda eram importantes, e isso em 1958. 900 anos depois que elas foram escritas. Ele listou 112 papas da Idade Média aos dias de hoje, e é difícil encontrar um que não se encaixe. São Malaquias listou 112 papas, de 1139 em diante, e não é só o fato da lista terminar que leva os estudiosos a crerem que o 112º seria o último, já que há uma previsão apocalíptica associada a ele. A descrição de Malaquias do último papa diz assim: Pedro, o romano, que pastoreará suas ovelhas em muitas tribulações. E quando essas coisas acabarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o temível juiz julgará seu povo. Fim. A profecia de Malaquias diz que este seria o último Papa associado ao fim dos tempos, que muitas pessoas interpretaram como sendo o fim do mundo. Os céticos quanto à profecia de Malaquias rapidamente apontam o que eles veem como uma discrepância evidente. Mesmo que a maioria das outras previsões de Malaquias não mencionasse os nomes dos papas, a profecia sobre o 112º cita, e o nome é Pedro, não Francisco. Malaquias cita um nome na frase para o 112º Papa, Petrus Romanus, Pedro o Romano, e isso deveria ser uma pista sobre sua identidade. Quando o Papa Francisco foi eleito, ficou claro que o nome dele não era Pedro. Os defensores da profecia têm uma explicação. Acho que havia uma expectativa de que o Papa levaria o nome de Pedro, mas é aceito dentro da Igreja Católica que isso não é o certo a se fazer, porque você estaria seguindo os passos de São Pedro e não pode tornar-se ele. O apóstolo Pedro é considerado a origem do papado. Jesus lhe disse: Você será a rocha sobre a qual edificarei minha igreja. Por respeito ao apóstolo escolhido por Cristo, nenhum papa na história jamais tomou o nome de Pedro. Estudiosos argumentam que Malaquias estava usando Pedro como uma referência simbólica ao papado. E, além disso, os crentes na profecia fazem referência a outra conexão entre Francisco e o nome de Pedro. O Papa Francisco foi muito fácil identificá-lo imediatamente como Pedro o Romano. Ele adotou o nome de Francisco de Assis, cujo nome era Francisco Pedro. Há outros exemplos disso ao longo das profecias do nome que o Papa adota. O Papa anterior, Bento XVI, o epíteto que o descreve era a glória da oliva. E a oliva é um símbolo dos beneditinos. O cardeal Ratzinger não era beneditino, mas adotou o nome de seu fundador como nome papal. Ele se tornou a glória da oliva. A profecia de Malaquias deixa claro que o 112º Papa está ligado a um tempo de tribulações, simbólicas ou literais. Roma destruída, o dia do julgamento. Então, temos um destino sombrio para o último Papa de Malaquias, especialmente se ele for um homem que nunca havia procurado o papado de forma alguma.